Olá, pessoal, boa tarde. Tô vendo que já tem um monte de gente entrando aqui. A Amanda, Ana Cláudia, Carolina, Caroline, Cristiane, gente, muita gente. Acho que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. O Luiz, a Lohane, Leonardo, João, Mônica, Natália, Newton, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live de agora. Então, eu desejo a todos uma boa tarde. A gente está começando agora a nossa edição do webinar CPFL Soluções e Insights, que está sendo feito em parceria com o Saúde Business. O nosso tema hoje é sustentabilidade versus redução de custos, como planejar o consumo de energia no ambiente hospitalar. Este webinar está sendo transmitido no canal do Saúde Business, no YouTube também, vai ficar disponível por lá para quem quiser assistir depois, então fique tranquilo, você não vai perder nada. Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Adriane Marquezine, eu sou jornalista especializada em saúde e negócios e eu sou cofundadora da agência Essence. Eu vou mediar o bate-papo de hoje e eu queria primeiro apresentar o Flávio Souza, que é diretor comercial da CPFL Soluções, para dar as boas-vindas para vocês. Flávio, o palco é seu. Obrigado, Adriane. Obrigado, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Anderley aqui da Notre Dame participando conosco e o Eric, especialista também, aqui conosco para a gente fazer um grande bate-papo aqui e trazer um pouco de conteúdo para o pessoal. Quero agradecer também a toda a organização aqui da Saúde Business nesse evento. Espero que o pessoal goste bastante. Estamos à disposição para eventuais dúvidas aqui. Represento aqui a CPFL Soluções, um grupo que pertence ao grupo CPFL Energia, empresa centenária com mais de 107 anos de idade, uma empresa que tem um foco grande em distribuição e geração de energia, com mais de 100 usinas também, líder nacional em energias renováveis, muitas plantas eólicas, energia de biomassa, plantas solares. E a CPFL Soluções é um braço desse grupo que atende ao mercado. O objetivo nosso da CPFL Soluções, que é uma marca que concentra a venda de infraestrutura com a construção de subestações, manutenção, linha de distribuição até 230 kV. Então, pega todo esse range de tensões para atender o grande público que nós temos, os grandes clientes, no perímetro nacional, cobrimos todo o Brasil. Temos também a comercializadora, vendendo energia no Mercado Livre, e também a gestão e eficiência energética. Então, a gente tem um portfólio completo e o objetivo nosso é ser o parceiro dos nossos clientes, trazendo toda essa expertise de mais de 100 anos de história, com mais de 4 gigas de energia em geração, com mais de 10 milhões de clientes, tanto no interior de São Paulo como no interior do Rio Grande do Sul, nas mãos dos nossos clientes. O objetivo é para que o cliente estejamos ao lado dele, para que ele não se preocupe com o tema energia e que a gente consiga dar para ele tanto uma eficientização no processo dele, uma energia com custo competitivo para fazer com que ele possa ser competitivo no respectivo mercado dele e garantia de fornecimento e garantia que não tenha disrupção, não tenha corte de energia por algum problema de manutenção. Esse é o objetivo nosso. Então, eu agradeço aqui a participação e vamos lá bater um papo, que eu acho que tem bastante conteúdo para poder compartilhar. Tem mesmo, Flávio. Vocês podem ver, o Flávio é tão aficionado por energia que ele está ao ar livre aí, no meio. Como é que eu chamo isso? É um parque de É uma energia, subestação. Flávio? Uma Eu não estou subestação. bem no parque aqui da subestação, mas é uma subestação de energia, sim. E uma das subestações nossa. Isso, então, obviamente, o Flávio está aí assobiando, chupando cana, transmitindo webinar, cuidando da qualidade da energia, e a gente tem muita coisa para falar hoje mesmo. Então, antes da gente começar, de eu apresentar esses nossos dois outros convidados aqui, eu queria dar uns recadinhos para vocês sobre a nossa plataforma, né? Primeiro, vocês devem ter notado, o microfone de todos os participantes está silenciado, mas isso não significa que a participação de vocês não seja importante, muito pelo contrário. A gente quer não só que vocês tirem dúvidas com os nossos especialistas, mas principalmente comentem como é que está essa situação no hospital de vocês, na organização de saúde de vocês. Então, para isso, eu vou pedir que vocês utilizem o botãozinho de Q&A que fica aqui no nosso sistema, aí vocês mandam para a nossa equipe vai me mandar essas perguntas, e se não der tempo de responder todas as perguntas ou trazer todos os comentários, a gente vai responder depois. Então, eu peço que, além da sua pergunta ou do seu comentário, você deixe também seu e-mail, porque a gente consegue te mandar uma mensagem posteriormente, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham um ótimo evento e participem bastante, porque isso aqui é uma troca. É, Voltando ao tema do webinar, quando a gente fala em sustentabilidade e redução de custos, a gente sabe que isso pode gerar um pouquinho de confusão. Então, a gente fala, como economizar energia no ambiente hospitalar? A gente não está falando para desligar a luz da UTI, né? Não é sobre isso. É sobre um consumo mais eficiente, um consumo mais sustentável, que gere redução de custos também, mas que não comprometa a operacionalização do hospital, né? Então, o Flávio já fez uma apresentação aqui, né, sobre a CPFL, Flávio, mas eu queria te chamar de novo para você explicar para a gente sobre a atuação da empresa, especialmente no trabalho com hospitais, que é o nosso público aqui de hoje. Legal, excelente. A CPFL, no programa Hospitais, no programa de eficiência energética, nós estamos fazendo um projeto onde a gente beneficia 200 hospitais na nossa área de concessão. É um investimento de 150 milhões de reais, onde a gente faz instalações de painéis fotovoltaicos nos hospitais, trocas de lâmpadas, sistema de refrigeração. Isso traz para o cliente muito benefício, tanto na economia de energia, como um impacto grande no meio ambiente. Esses hospitais, são grande maioria como Santa Casas, que nós temos aqui, e que a gente consegue trazer essa redução do custo para esses clientes, tanto na geração de crédito de carbono, tanto para esses clientes, como o impacto que a gente consegue reduzir a emissão de CO2. Esse é um objetivo muito grande que a gente tem. Estamos falando em 14 gigawatts ano de energia com a geração de todos esses projetos. É o equivalente a 72 mil casas que nós temos aqui nos projetos que a gente está fazendo nos hospitais. Então, esse é o plano que nós temos. A CPFL Soluções ela é responsável pela instalação destes projetos em mais de 50% dos hospitais. Então, a gente faz um projeto onde nós também conseguimos levar toda a nossa expertise técnica para garantir as instalações, mitigando os riscos dessas instalações dos clientes, garantindo para ele o pleno funcionamento dessas instalações elétricas. O objetivo dele é que ele tenha uma eficiência maior na produção de energia e no consumo de energia. A gente consegue fazer um trabalho muito forte, porque, como a Adriele comentou, não adianta, não é questão de desligamento de equipamento, é consumir de forma eficiente. É ter equipamentos modernos, com que não deixe um possível um hospital em risco. Sabemos hoje, estamos no meio de uma crise de saúde global, e o hospital é uma entidade que de fato não deve parar nunca, e não para nunca. É muito constante o consumo de energia, 100% do tempo tem energia sendo consumida, com o sistema de refrigeração e todos os outros aparelhos e equipamentos internos. Então, a CPFL faz esse projeto com o intuito de beneficiar de uma forma ampla, com investimento de 150 milhões de mais de 200 hospitais. Perfeito, obrigada, Flávia. Estou vendo que já tem perguntas aqui chegando. É isso aí, pessoal. A gente vai ter 2 momentos mais estruturados para responder as perguntas. Vai ser a gente vai ter o primeiro mais no meio do webinar, mas já vão mandando, por favor, as questões. E outro ao final, tá? Então, agora é a vez de apresentar o Anderley Buzelli, que é vice-presidente de SG do Grupo Notre Dame Intermédica. Oi, Anderley, eu vou pedir que você conte um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, explique o que é exatamente o SG e como ele se aplica no ambiente hospitalar, por favor. Perfeito, perfeito, gente. Obrigado antes de mais nada aqui pelo o convite, tanto para CPFL Soluções, quanto para Saúde Business e Adriele, em particular, aí, pelo o convite. Eu sou vice-presidente do Grupo Notre Dame Intermédica. Nós somos a maior operadora de plano de saúde do país. Nós administramos uma carteira de cerca de 7 milhões de vidas, sendo 4 milhões e 200 só em saúde, especificamente. E mais 2 milhões e 800 em odontologia. Antes de atuar especificamente como responsável pelo ISD dentro do grupo, eu criei uma vice-presidência voltada para as integrações das aquisições. Nós somos uma empresa que tem um modelo de negócio de expansão muito forte. Temos feito muitas aquisições. No ano da pandemia de 2020, foram
14 aquisições, então nada nos segura, e é um desafio muito bonito. Iniciamos em 2014 com 8 hospitais e hoje, incluindo as aquisições que ainda aguardam o CAD ou a aprovação para que a gente possa assumir, iremos ao número de 37 hospitais. Somos uma das maiores redes hospitalares no Brasil hoje, que vai do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. E essas aquisições não param. E antes ainda de atuar como responsável pelas integrações, a gente sempre diz de que comprar uma empresa já não é fácil, mas integrar uma empresa é muito mais complexo e difícil. Eu atuei ainda como CFO do grupo. ESG, dentro do grupo Notre Dame Intermédica, já está dentro da nossa missão, que é tornar saúde de qualidade acessível às gerações de brasileiros. Ou seja, nós enfrentamos o maior dilema da saúde no mundo, que é a qualidade e custo. O mundo inteiro enfrenta essa dificuldade. E somos uma empresa que tem um modelo bastante verticalizado. Então, nós atendemos com diversos hospitais, assim como a nossa rede própria. ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Corporate Governance. Olha que chique em inglês, né? Ambiental, o social e governança. No Brasil, a gente adota muito, de uma maneira muito fácil, as siglas e os nomes em inglês. E é uma forma com que a gente mantenha essa comunicação. É uma forma de mostrar sustentabilidade, desde a nossa responsabilidade como uma empresa voltada para as questões ambientais, para a sociedade que está em torno das nossas operações e manter uma responsabilidade na governança. Somos uma empresa de capital aberto desde o ano de 2018. E sustentabilidade tem sido muito crítico, tanto para investidores quanto para as melhores empresas dentro do país e no mundo até. Perfeito. Obrigado pela aula, Anderley. Já começou começando, eu gostei de ver. Gente, a gente recebeu um monte de boa tarde e de boa transmissão aqui para os palestrantes, a Marlene, a Boa tarde a Odete, todos. Márcio. Obrigada, pessoal. Não estava vendo vocês, estava com o Q&A aberto, vocês estão mandando um bate-papo. Obrigada. Espero que vocês gostem aqui do nosso conteúdo. Então, o certo seria falar ESG, né? Anderley, não SG, mas pode também, né? Eu posso, para brasileirar. Isso soa muito mais chique. Mais chique, já que elevou aqui o nível. Mas é ambiental, o social e uma governança usando as melhores práticas. É isso aí. Perfeito, então tá entendido o conceito. Obrigada. Eric, agora é sua vez. O Eric é especialista em energia do projeto Hospitais Saudáveis, é muito legal ter alguém aqui com esse conhecimento também, um conhecimento acadêmico. Você é doutorando, né, Eric? Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho do seu currículo e também como é que o trabalho de vocês hoje no projeto Hospitais Saudáveis, por favor. Claro, primeiramente, boa tarde a todos aí que nos escutam. Queria agradecer também a Saúde Business, a CPFL Soluções, saudar também aqui meus companheiros de webinar, Anderley, Flávio, e agradecer você, Adriele, pela condução aí do nosso evento. Bom, eu de fato, eu sou especialista em energia lá do projeto Hospitais Saudáveis, né? Eu, de formação, sou engenheiro mecânico, fiz o meu mestrado na área de planejamento energético e atualmente também sigo aí na carreira acadêmica como doutorando
na área de energia também. E tive a felicidade, desde o ano passado, de me incorporar ao time do PHS, né? O Projeto Hospitais Saudáveis, ele é uma organização não governamental, né, que atua junto ao setor saúde, tanto assim com foco com parceiros nacionais, mas também visando uma articulação internacional com os nossos parceiros internacionais. E nós atuamos junto aí tanto com as áreas corporativas, as áreas técnicas de engenharia, de infraestrutura, quanto os próprios profissionais de saúde, e nas temáticas mais diversas, mas de todas dentro do grande bojo da sustentabilidade, né? Nós temos aí 4 grandes iniciativas que estão organizadas no que a gente chama de desafios, né? Então, nós temos o desafio de energia, que é o que talvez a gente fale um pouquinho mais hoje, o desafio de clima, o desafio de compras sustentáveis e o desafio de resíduos. Então, esses 4 desafios aí, eles são um pacote que a gente oferece para instituições de saúde diversas. Nós temos parceiros atuantes no SUS, via OS ou administração direta pública, e também parceiros filantrópicos, parceiros com fins de lucro, né? Inclusive, Anderley, a GND é um grande parceiro nosso, tive uma ótima conversa hoje com vocês, e mais ou menos nisso está organizado o nosso trabalho, né? Aí eu vou só dar alguns pequenos detalhes a mais da nossa iniciativa chamada aí o Desafio de Energia. O Desafio de Energia ele começou no ano passado, a gente tem ciclos anuais, né, dos desafios, então ele se iniciou no ano passado, e ele prevê uma ação principalmente de diagnóstico, né, um diagnóstico energético. Então, nós atuamos principalmente em 2 frentes, ambas de reporte de dados, né? Então, os membros aderem a essa estrutura de desafios, e aí eles vão reportar dados. Existe um bloco de dados mais qualitativo no âmbito da gestão, política de sustentabilidade, como está estruturado política de compras, gestão de faturas, esse tipo de coisa, e um bloco bastante intensivo em dados de caracterização de equipamentos, usos, eficiências, e com tudo isso a gente consegue, vamos dizer, tirar uma fotografia inicial de como está a questão da energia naquela instalação. O nosso desafio é nascente, né? A gente teve esse primeiro ciclo, que foi muito fértil, tivemos aí 47 instituições que se envolveram, e a nossa missão agora é dar continuidade a esse trabalho. Até na próxima segunda-feira a gente está lançando mais um ciclo do desafio, ciclo 2021. Fiquem ligados então, pessoal. É isso aí. Depois eu posso passar mais informações. E aí a gente vai fazer esse trabalho continuamente e a longo prazo, com o objetivo de ter um padrão de comparação entre as unidades participantes, então fornecendo informação. Sempre essa informação ela está em níveis de agregação, né? A gente não pega uma instituição e diz qual que é. A gente sempre vai ser por agrupamentos, né? Então, hospitais de alta complexidade, média complexidade, os membros não precisam ficar preocupados em serem expostos, mas que tenham esse padrão, consigam se comparar, saber se estão eficientes ou pouco eficientes. E, para além disso, a gente fornece também alguns feedbacks, no sentido de sugestões, e aí das mais variadas ordens, né? Vão desde a modalidade de contratação de energia até trocas de equipamentos. Então, basicamente, nosso esforço está organizado mais ou menos dessa forma agora. Bem amplo aí o trabalho. Que legal que está abrindo agora de novo o Desafio Energia. Então, fiquem ligados aí. Depois, manda para a gente aqui, para a gente colocar um link no chat para as pessoas. Legal, Eric. Bom, pessoal, lembrando, vocês podem fazer perguntas. Agora eu tenho umas perguntas já programadas para fazer para os palestrantes, mas a participação de vocês é super importante, não só com dúvidas, mas também com comentários, tá bom? Então, Flávio, eu queria que você voltasse agora aqui para o nosso palco
para tirar uma dúvida logo de cara. Quando a gente fala em redução de consumo de energia no hospital, a gente já falou sobre isso, a gente não está falando para apagar a luz da UTI, né? Como então acontece essa redução de consumo? Como é possível reduzir esse consumo de energia mantendo a qualidade? E eu acho que aqui cabe você comentar um pouquinho sobre o certificado de energia renovável, o I-REC. Legal, ótimo, Adriele. É muito ampla, essa pergunta ela é bem ampla e existem inúmeras frentes que você pode trabalhar dentro de uma empresa, dentro de um hospital, que você consegue ter benefício na economia. Você pode ter economia direta, ou com o Mercado Livre, grande maioria dos hospitais já devem estar no Mercado Livre, mas é uma possibilidade que tem, devido ao alto consumo que ele tem. Ele pode migrar para o mercado onde ele pode escolher o fornecedor e comprar energia direto de um gerador. Aqui ele pode ter economia de energia, sim, com certeza terá. E estendendo esse contrato, contratos de longo prazo, ele consegue ter uma previsibilidade maior dessa energia. O hospital ele tem esse benefício porque ele não tem altos e baixos no consumo. O consumo ele tende a ser mais estável, a não ser que ele abra uma ala nova, ele instale um novo equipamento ou algo diferente que ele faça diferente do que está hoje. Então isso pode fazer com que ele consiga ter uma estabilidade maior, dando essa estabilidade, o fornecedor de energia, a CPFL tem esse produto, o fornecedor de energia consegue precificar com menos riscos e consegue dar para ele um preço mais competitivo, onde a variação é somente um reajuste de mercado, um IPCA. Então ele pode comprar energia por 10 anos, não estando à mercê de grandes oscilações que o mercado tem no custo de energia. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é contratações que o cliente tem, então o cliente está bem contratado com o consumo de energia dele, aí a empresa de gestão, a CPFL tem esse produto, ela pode fazer gestão para ele, ajudando eles a diminuir como fator de capacidade, fator de potência que tenho desses clientes, fator de potência instalando bancos de capacitores dentro dessas plantas, para que ele não pague multa para as concessionárias, tendo esses drives, isso aqui ele consegue mitigar bastante os custos. E agora entrando dentro da infraestrutura, equipamentos, nós sabemos que tem muitos hospitais com instalações mais antigas. Se você, fazendo aqui um spoiler muito rápido, e aí o Eric com certeza tem bastante elementos para poder nos ajudar aqui, se a gente entrar dentro de sistema de água gelada, onde normalmente são instalações antigas, se você modernizar essas instalações, você já tem um grande benefício no consumo de energia. Também entrando com questões de lâmpadas, quando eu comentei no projeto de CPFL Hospitais, a gente fez as trocas das lâmpadas por lâmpadas LED. Você tem um grande benefício de cara, o payback é muito rápido com lâmpadas LED, porque você tem hoje o custo mais baixo e eficiência grande. Sistemas de ar-condicionado também, você consegue, são equipamentos antigos que têm um alto consumo, e a tecnologia desses equipamentos, ela está avançando muito. E tanto no viés de baratear tecnologias mais avançadas, como a eficiência desses materiais. Então, é muito importante. E, por último, e não menos importante, a questão de manutenção. Manutenção é algo muito importante para fazer com que não tenha problemas com o fornecimento de energia. Aqui eu dei alguns pontos aqui que pode ser interessante para focar na redução do custo que essa energia tem. Olhando num gráfico ABC, a energia deve ser um alto custo dentro de um hospital. A folha de pagamento e energia ou custo de aluguéis deve ser, com certeza é alta, a gente tem estudos desse nível, mas energia está na primeira folha ali dos custos. Como esse projeto que nós fizemos com instalação de sistema fotovoltaico, isso também é uma opção. O Brasil ele é prestigiado, o Brasil de fato, a gente brinca que Deus é brasileiro, mas de fato o Brasil ele tem um benefício muito grande, tanto com energia solar quanto vento. O fato da energia solar, um grande exemplo que nós temos, o pior lugar do Brasil, que é no estado de São Paulo, é melhor do que o melhor estado na Europa, que é a Alemanha e Espanha, que país. Então, olhando aqui, a gente tem grande benefício, é muito sol, é muito tempo durante o ano tendo sol. E a gente tem uma energia, isso é gratuito, não tem custo nisso aqui, isso conecta diretamente com o braço de ESG que o Wanderley tem, esse impacto ambiental é muito grande. Então, isso aqui são grandes benefícios que as plantas e os proprietários e os stakeholders dos hospitais podem olhar e busquem empresas sérias para poder dar suporte, porque isso aqui é muito importante. Empresas sérias que conseguem ter
equipe qualificada, porque eles, exemplo, plantas fotovoltaicas, o cara sobe no telhado das plantas. E se o profissional está muito bem instruído, muito bem treinado, com NR10, NR35, isso faz uma grande diferença para não ter grandes problemas numa instalação de um sistema como esse. Perfeito, Flávio. Eric, você tem uma coisa a comentar de tudo isso que o Flávio falou? Eu acho que esse é um assunto que está mergulhadão, né? Não, com certeza. A gente tem alguns resultados muito interessantes e que corroboram essa fala do Flávio, referentes ao ciclo anterior do nosso desafio energia. Basicamente, a ação que a gente chamou de uma das ações de eficiência energética com menor payback é manutenção. Então, isso é muito interessante, porque, assim, de fato, existem, em valores absolutos, ganhos maiores em outros ambientes, em outras iniciativas. Mas, em termos, assim, de velocidade, ninguém bate, porque são, geralmente, ações de baixo custo e o retorno é praticamente imediato, né? Seu equipamento passa a operar melhor, ou, inclusive, você estende a vida útil desse equipamento, né? Então, assim, isso é aquelas pequenas coisas que elas são muito fundamentais, elas são silenciosas, né? Porque às vezes o hospital pode estar o hospital ou a instalação de saúde em geral está numa situação operacional assim no talo, no gargalo, é como que a gente está vendo agora na questão da Covid, e esse tipo de questão pode ser deixado de maneira secundarizada, mas a conta chega, o equipamento vai quebrar primeiro, você pode piorar a qualidade do serviço, principalmente se você estiver falando assim de qualidade do ar em sistemas de climatização, e tem a questão da vida útil, como eu havia comentado. Então, assim, é muito fundamental, tem que ser feito e tem que ter equipe para isso, né? Isso é muito importante. Seja a contratação de um serviço especializado ou a capacitação de equipes próprias. Perfeito, Eric. Anderley, se a gente for olhar agora no longo prazo, como que a adoção de uma energia mais sustentável ela contribui com redução de custos numa escala maior de tempo? Exato. Olha, Adriele, vocês foram muito apropriados quando juntaram nesse nosso bate-papo essas três visões, né? A CPFL, nosso amigo Eric, que também é um parceiro aí do Grupo Notre Dame, e nós, como administradores e gestores de uma operação de um nível de complexidade muito grande. Veja só, eu só vou pôr um destaque a mais. Esse termo ESG nasceu em 2005, mas sustentabilidade e responsabilidade das empresas é um tema de quase meio século já, né? E muitas vezes ele veio por meio do compliance, quando haviam novas normas e novas regras para que as empresas pudessem se adaptar, e até as iniciativas das empresas para serem para demonstrarem a sua responsabilidade como uma companhia dentro da sociedade. No passado se usavam empresas verdes, né? Tudo era verde, era green. E se tinha um termo chamado greenwashing. Olha, mais termos em inglês ainda. Greenwashing era assim, você aparenta verde, mas você não é muito verdinho, não. Você tem só uma casca verde. Por dentro, você não faz aquilo que você diz que faz. Você fala muito, fala aquilo que você já disse, mas andar o caminho é uma outra coisa. Então, a gente tem, dentro do grupo, nós sempre tivemos uma gestão de custos muito rigorosa. Como eu havia dito, a saúde e custos é um dilema mundial, seja onde for. Seja nos Estados Unidos, que a gente vê que tem ali uma
o desenvolvimento de inovação muito grande, mas uma dificuldade gigante de tratar a população ou qualquer outra nação. Então, cada valor faz diferença para que você possa prestar um serviço de qualidade a um custo que possa ser acessível. E outra coisa, fazer com que toda a sua movimentação seja de fato, não só uma fachada. Então, tem também o ESG washing, né? Para que não seja somente uma fachada. Então, dentro do grupo, o que a gente tem feito é ter a certeza que as nossas ações elas possam ser mostradas e que o nosso discurso faça sentido. E se trata de uma jornada, não é uma coisa que você vira uma chave e pronto, você já é uma empresa sustentável em todos os aspectos. Energia elétrica, nós temos cerca de 4.000 leitos, sendo que deles 900, e sempre tem algum tipo de variação, mas são quase 1.000 leitos de UTI. E temos ainda um laboratório, Notre Labs, com dezenas de equipamentos, como a ressonância, temos 21 equipamentos de ressonância magnética, que consomem uma energia extraordinariamente. Muitas vezes você tem que ligar um chiller diretamente para o resfriamento desse equipamento. Ou o custo de não ter uma utilização adequada vai ser um custo extraordinário com a má utilização. E existem algumas coisas que na sustentabilidade precisa ser entendido. Sustentabilidade não é e não pode ser visto como uma ação de ativistas que queiram dizer, olha, vamos fazer isso a qualquer custo. Não é verdade. Em especial na energia, quando você toma medidas voltadas para a sustentabilidade, ela custa menos. Você economiza. Nós temos feito uma série de ações e estamos utilizando as economias de energia para servir de recursos para outras ações dentro da sustentabilidade. Nada deve ser visto em um prazo muito curto. Nós somos utilizadores de 41% do consumo de energia já está no mercado livre e 59% no mercado cativo. Então, nós somos testemunhas aqui como gestores e administradores hospitalar de que essa é uma medida que faz sentido para as empresas. Esse nosso segredo de avançar cada vez mais forte dentro da transformação da nossa matriz energética numa energia limpa está se iniciando pela mudança da contratação para o mercado livre. Estamos aqui numa visão de sustentabilidade, de responsabilidade, então, para nós, os concorrentes e os prestadores de serviços nossos, os hospitais que nos atendem fora a nossa rede própria, deveriam se inspirar nessa iniciativa para que adotem uma medida de redução de custo e da sua participação consciente em um mercado de energia mais limpa. Perfeito, Anderley. Depois dessa declaração, eu queria ouvir quem está aqui assistindo. A gente tem bastante gente online. Muita gente entrou também depois que eu dei oi. Então, pessoal, não vai dar para dar oi para todo mundo, mas estou vendo Marco, Mara, Maurício, Miguel, Mônica, bem-vindos todos vocês estão aqui com a gente. Então, eu queria pedir para vocês falarem aqui nos comentários, manda no Q&A, é melhor que a nossa equipe tenha acesso. No chat, às vezes, só a gente que é palestrante tem alguma questão, pode ficar perdida, tá? Então, se vocês sabiam disso,
que não é redução, que não é sustentabilidade a qualquer custo, mas é sustentabilidade para a redução de custos. Quem poderia imaginar, né? Então, eu queria que vocês comentassem se vocês estão vendo isso mesmo, se vocês sabiam que era assim, que sustentabilidade é sim redução de custos, ou se vocês achavam que não. Se puderem contar aqui para a gente, tá bom? Érica, eu queria devolver agora a bola para você, porque o Wanderley também falou um negócio do wash, né? Esse banho de loja, verde, banho de loja sustentável. Então, eu queria perguntar para você o que é um hospital saudável? Quais são as características de um hospital verdadeiramente saudável e não com um banho de green ou sustentabilidade? Perfeito, muito bom. Bom, o que a gente aí, que tá até o nosso nome, né? Então, é algo muito caro para nós, mas o que a gente entende aí por um hospital saudável, não só um hospital, né? É uma instalação de saúde saudável. É uma instalação que vai prover a atenção à saúde, né? Na sua maneira mais adequada possível, sem nenhum tipo de decréscimo com vistas à sustentabilidade desnecessária, por assim dizer, mas que faça isso minimizando ao máximo e onde for possível qualquer tipo de impacto resultante dessa atividade, né? Então, esses impactos eles podem estar tanto num nível mais local, e aí a gente vai estar falando dos efluentes dos hospitais, dos resíduos e coisas dessa natureza, quanto em âmbito mais global, quando a gente está falando de energia, então as emissões de efeito estufa e os impactos mais gerais da mudança do clima. E, de fato, é muito importante que isso não seja apenas uma atividade de marketing, né? Uma atividade que, de fato, seja só uma casca, né? A gente, isso falando pelo PHS, né? Claro que a gente sabe que existem outros instrumentos para atingir esses objetivos, mas da nossa atuação, a gente fornece esse pacote de desafios, né? E o grande incentivo aos membros é que isso leve à tomada de decisão e mudança de cursos, né? Tudo bem, é muito bom e é o passo primário, né? Entender a sua operação, saber onde tem ineficiências e onde já se opera muito bem, para propor a ação. E, de fato, aí é um segundo momento que é difícil. Existem diversas realidades, né? Existem hospitais com restrições orçamentárias, existem hospitais com menos restrições orçamentárias. Então, às vezes, por mais que um investimento tenha um payback, vamos dizer assim, tem um VPL, né? Um valor presente líquido positivo, ou seja, ele é viável, mas o aporte inicial de capital que tem que ser feito, muitos não conseguem. Então, ele fica na situação terrível, né? Tem que operar com um equipamento ineficiente ou numa situação de ineficiência, porque não tem a condição de fazer um aporte inicial. E isso são coisas que a gente vê. Mas, de fato, assim, isso precisa ter algum nível de tomada de decisão. E o nosso papel é subsidiar com o diagnóstico, com as informações, com o treinamento das equipes, que é algo que a gente fornece também, e com todo o incentivo e o clima que a gente cria para isso de acompanhamento e suporte. Mas estamos aí com o Wanderley, com certeza. Não pode ficar na casca, porque senão não faz sentido, né? É um esforço muito grande e que a sociedade está de olho, assim, a preocupação com esse tipo de questão ela é crescente e cada vez maior. Muitas vezes ela é endógena aqui ao país, mas muitas vezes ela vem de fora também. E isso é muito importante, porque, enfim, mundo globalizado, o comércio e todas as implicações que isso tem. Então, isso está no cerne da nossa organização. Prover instrumentos para mudança. E é o que a gente vem fazendo até então. Perfeito, Eric, obrigada. Pessoal, eu vou lembrar vocês que quando vocês mandarem as suas perguntas, prefiram a ferramenta de Q&A e não esqueçam de deixar o e-mail para a gente poder responder depois, caso não dê tempo.
Chegaram bastante questões aqui. Chegou um comentário do José Alcides do Nascimento. Ele deu boa tarde, José. Ele falou automação dos sistemas de HVAC. Falei certo, gente, HVAC? Sim. Obrigada. Por favor, me corrijam se eu soltar, dar um fora aqui. A automação do sistema de HVAC já traz um grande ganho na economia de energia e, consequentemente, economia financeira. Obrigada pela sua contribuição, José. A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou endereçar para vocês. A primeira, mais rapidinha aqui, da Odete Santos. Ela perguntou para o Flávio se essa subestação de energia atrás de você, onde fica? Se é usando energia solar. Essa subestação fica aqui pertinho da minha casa e pertinho da sede em Campinas, chamada ETD Taquaral. Ela fica na parte mais superior, assim, por isso que dá para pegar esse pôr do sol no fundo. Dentro dessa subestação não tem uma planta fotovoltaica, você prefere, tem algumas plantas aqui próximas, tem uma bem perto aqui chamada Tanquinho, que foi a primeira planta fotovoltaica do estado de São Paulo, de larga escala, fica a 20 minutos daqui também. Legal, obrigada. Então, aqui já temos conhecimento geográfico também sobre a localização do Flávio e da planta. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Márcio Favarello, da Schneider Electric. Como é feita a gestão da jornada da sustentabilidade? Seria uma consultoria ou uma plataforma? A CPFL comercializa energia ou atua trazendo energia de mercado? Atuam direto ou com parceiros? Muitas perguntas em uma. Vai, Flávio, Legal. você Não dá não para lembrar do responder. começo, me fala que eu leio de novo. Um prestígio meu responder uma pergunta para o Márcio. O Márcio é um conhecido de mercado, um super especialista nesse mercado. Parabéns. E a Schneider também é uma empresa muito bem presente aí nesse mercado com tecnologia. Primeira pergunta, é uma consultoria, sim, que nós temos, a gente pode oferecer, a gente tem esse serviço a ser prestado, onde você senta, o objetivo nosso é, a gente consegue sentar do lado dos decisores dentro da planta para poder tomar decisões, da mesma forma que o Anderley comentou, não é uma questão hoje, você vai na cadeia inteira e no longo, daqui até o futuro, você vai colhendo benefícios. E os benefícios são direto para o próprio hospital, mas para a sociedade como um todo. Então, você vai atacando esses pontos como questões sociais, o impacto social que você tem, impacto de governança que você tem e também o impacto renovável, onde você consegue alimentar uma cadeia de todo o sistema, você consegue fazer todo esse trabalho. Então, sim, é uma consultoria que a gente presta nesse sentido. Segunda pergunta, sobre venda de energia, a CPFL ela tem uma trading, que é uma comercializadora de energia, ela tem uma gestora de energia e ela também tem a geração de energia. Nós somos o maior gerador de energia renovável do país, com mais de 4 gigawatts de energia em geração, mais de 100 usinas, mas a comercializadora ela vende energia tanto de origem da CPFL como do mercado também. É uma trading, ela faz operações no mercado. Então, sim, a CPFL vende, ela é uma das maiores também no mercado nesse sentido. E, por último, a CPFL não é fabricante de equipamentos ou de tecnologia. Ela detém conhecimento da tecnologia, mas ela não é fabricante. Então, ela conta sim com parceiros. Nós não somos fabricantes de equipamentos ou de maquinários. A gente conta com parceiro. O que a gente tem é o know-how de aplicação e o conhecimento de gestão de projetos e gestão da operação das plantas desses clientes. Perfeito, Flávio. Que ótima memória, hein? Caramba! Parabéns! Eu teria esquecido já. Minha memória não funciona, gente. Tem mais uma pergunta aqui da Odete Santos, que já fez um comentário, perguntou da planta, né? E essa aqui é para o Anderley. Ela comenta que sim, a sustentabilidade reduz custos, né? Que foi a pergunta que eu fiz, se todo mundo sabia. E ela questiona, Anderley, eu gostaria de saber se o custo inicial já se pagou desde que instalou e quanto tempo isso aconteceu. Imagino que ela esteja falando do projeto de ISD, né? Como um todo. Se for alguma coisa específica, Odete, comenta aqui, tá? Caso eu tenha entendido errado. Tá. A palavra é sua. Deixa eu comentar aqui de forma ampla antes, de que ESG é uma forma como você tem de conduzir de uma maneira estratégica da sua empresa, do seu hospital ou da sua companhia,
com uma visão de responsabilidade. Então, existem ações num espectro muito amplo, nas questões ambientais. Muitas vezes você pode não ter uma economia efetivamente, mas raramente você vai ter um aumento de custo. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui, com o nosso amigo Eric, nós também iniciamos um projeto de resíduos. Nós somos absolutamente compliance com a nossa gestão de resíduos infectantes, mas os hospitais têm uma cozinha de uma produção gigantesca. Imagina, nós temos 4.000 leitos. Imagina se fosse um hotel, uma quantidade de resíduo orgânico que a gente gera. Nós, como qualquer outra empresa, removemos esse resíduo e levamos ele para o aterro sanitário. Nós temos feito um programa onde nós estamos desviando todo resíduo orgânico para uma compostagem, ou seja, evitando que esse resíduo orgânico fique lá no aterro, que é um verdadeiro drama na sociedade hoje, ainda mais uma mega metrópole como é São Paulo. E, ao converter em adubo, elegemos uma ONG que tem hortas comunitárias e doamos esse adubo. Olha só. Veja só, ao visitar uma horta dessa, é extraordinário você ver alguém que tem se dedicado para criar independência financeira, capacidade de produção. Entre eles, você encontra gente que veio do interior e mal sabe escrever o nome, mas tem a sua independência com muita dignidade. Então, olha só quantas oportunidades você tem, e a gente fez isso sem custo, não aumentou o nosso custo, deu trabalho, precisa dar atenção. Então, para cada iniciativa, ele tem que ter a sua viabilidade. Então, quando a gente fala, será que ele já se pagou? Depende, o ISD como um todo ele é muito amplo, né? Nós temos uma governança, que é a letra G, né? Muito sólida. Nós temos um compliance muito rigoroso. Num país onde nós não temos bons exemplos que vêm dos governos, mas as empresas podem, sim, ser uma referência no combate à corrupção, à má gestão e ter boas práticas. Então, cada letrinha dessa tem uma frente e ela se paga de uma maneira ou outra. Ou financeiramente, ou de uma forma com que você garante uma boa prática. Já existem análises de mais de 20 anos de que empresas reconhecidas por boas práticas de ESG têm um retorno maior e com uma segurança e garantia maior do que outras empresas. Então, aqui é um jogo de ganha-ganha, é um jogo de uma empresa que mostra ao mercado e aos investidores que o seu nível de preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e com os recursos que ela tem, o dinheiro que ela tem para administrar, são vistos de maneira muito responsável. Energia elétrica, nós fizemos recentemente até a divulgação da construção de 4 usinas fotovoltaicas numa área que cobre cerca de 15 hectares ou 155 mil metros, 15 campos de futebol, quando a gente não é muito do campo, né? Quando a gente não é muito da roça, não fala em hectare, fala em referência, né? Campo de futebol, né? E a economia está acima de 20% do custo da energia. Então, ele
se paga muito rápido, né? E existem operações estruturadas que certamente a CPFL Soluções deve ser um player importante dentro do mercado, mas aonde você consegue, inclusive, minimizar o seu investimento, o CAPEX inicial. Eu vou só acrescentar mais um itemzinho. Como é que a empresa compra tantos hospitais assim e fica como? A Intermédica tem 53 anos de existência. Então, o mercado de saúde no Brasil sempre foram, há 4, 5 décadas atrás, bons médicos com uma capacidade empreendedora, foram se agrupando, montando as suas clínicas e montando os hospitais com muita luta, com muita dificuldade, e às vezes nunca tinham os recursos suficientes para que fossem feitos os investimentos. Sem investimento nenhum, fica muito difícil sempre. Mas, então, nas nossas aquisições, a gente vem como uma máquina renovadora. A gente compra os hospitais e temos ali, no nosso estudo de viabilidade, fazer a transformação do hospital. Lâmpadas LED já foi um mito no passado, que elas eram muito caras. E o custo da manutenção é muito barato. Então, muito do que pode ser feito é você tomar a decisão de agir. E existem empresas e consultorias, como é a CPFL, ou temos aqui os hospitais saudáveis, que trazem benchmark e trazem conhecimento e o caminho. Então, olha, conscientização e ir atrás, e você busca e alcança economia, e ela se paga muito rápido. Perfeito, Anderlei. Quando a gente estava se preparando, né, antes, eu conversei algumas vezes com Flávio, Érico, Anderlei, a gente teve momentos com a pré-produção e tal, e eu gostei muito de uma coisa que o Anderlei falou. Ele comentou assim, a gente não tem segredo corporativo em ESG. Não, ESG, o que a gente isso faz, não. a gente tem que contar, tem que compartilhar esse conhecimento. Isso é muito legal, né, Anderlei? Olha, Que é mesmo. os hospitais que nos atendem, eles cobram uma conta médica, né? Então, eu quero que eles tenham custo mais baixo, porque a nossa conta devia vir também mais baixa. É um ciclo virtuoso. A gente só ganha dentro desse modelo do compartilhamento. Perfeito. E no final das contas, a gente protege o planeta no qual estamos todos, né? Porque ficar falando, não, tem que preservar o planeta. Não, amigo, o planeta vai continuar se a gente deixar ele inviável e a nossa raça for extinta. O planeta continua, ele se regenera, a gente que não tem outra oportunidade. Então, precisa ficar com isso ligado também. Tem um comentário aqui, não é uma dúvida, é só um comentário, eu vou falar, porque pode ser alguma questão também de outras pessoas. O Caio Hisnauer, será que eu acertei? Caio, me fala aí no chat se eu conseguir acertar seu sobrenome. Ele falou que ele gostaria de obter mais informações sobre o projeto PHS, porque vai perfeitamente em linha dos hospitais da OP Health. Ele agradeceu, o Eric já respondeu muito ligeiro, o Eric colocou o e-mail dele lá. Então, se você também tem essa mesma dúvida que o Caio, tem o e-mail do Eric aí no chat, tá bom? Para você tirar a dúvida. Eu vou fazer mais uma pergunta, gente, porque, olha, já são quase 6 da tarde. Estamos indo muito bem aqui, com bastante interação. Aí a gente volta para o nosso roteiro e deixa o resto das perguntas para o final, tá bom? De mais um colega da Schneider Electric, esse aqui é o Rogério. Você conhece ele, Flávio? Conheço. Qual é o sobrenome dele? Ribeiro? Rogério Ribeiro, colocou sim, Rogério Ribeiro. Conheço. Só fera, só fera. Só fera, que bom. Então, ele fala, Flávio, além da troca de equipamento, a CPFL tem algum processo de automação nos hospitais para controlar melhor o sistema de ar-condicionado? Legal. Rogério, obrigado pela pergunta. Nesse programa do CPFL nos hospitais, a gente fez prioritariamente instalando plantas fotovoltaicas e substituindo as lâmpadas. E a gente fez também algumas melhorias na infraestrutura, mas a gente não entrou nesse drive da automação.
que é um drive muito importante. Você consegue trazer muito benefício com essa automação, onde você consegue ter automações simples como sensores de lâmpada, até automações onde você consegue ter presença de pessoas, sistemas de ar-condicionado conseguem ser mais inteligente, até sistema conectando todos os sistemas dentro de um hospital, tendo quase que um cérebro fazendo toda a gestão, e você tendo todo esse benefício, trazendo para os stakeholders do hospital poder de decisão, poder de investimento e gestão e visão do que está acontecendo com a planta, tanto remoto quanto local. Mas nós não entramos nesse drive, em alguns projetos a gente entra sim. Nesse projeto que a gente fez aqui, a gente já tem concluído 120 hospitais, dos mais de 200 hospitais, estamos ainda 135 em andamento, mas a gente focou principalmente em plantas fotovoltaicas e sistema de troca de lâmpadas, porque, como o Eric comentou, é onde a gente consegue ter um impacto mais rápido para esse investimento. Mas, para a prestação de serviço, a gente consegue, sim, utilizar os benefícios da automação. Inclusive, até um ponto aqui comentando sobre esse projeto, eu vou colocar aqui no link, esse projeto foi reconhecido essa semana pelas Nações Unidas como um dos projetos marcos aqui da CPFL. Então, é algo muito, muito prazeroso para nós, mas é um impacto significativamente relevante, sabe? Eu vou colocar um link aqui para vocês terem acesso aqui. É uma matéria bem interessante que saiu essa semana, que ele foi reconhecido. Que legal, que legal. Gente, nosso chat aqui tem mais comentários. A Anne Beatriz Monteiro, ela falou que no Hospital São Francisco, em BH, implantamos também compostagem, alimentamos a nossa própria horta. Muito legal, que legal. Já colocou o link? Flávio, quer comentar alguma coisa do link da matéria? Não, já coloquei aqui, já está aqui. Já colocou? Exato, Show. exato. Show. Eles Deixa eu dão ver aqui. detalhes sobre esse projeto aqui, eu acho que também é interessante. Boa. A Maria das Neves Firmino da Silva falou: boa tarde, que tema importante por demais. Viva apagando as luzes aqui da pediatria. Ainda é uma forma boa de economia, né? Apagar a luz Com quando ela está sendo certeza. usada. Não podemos Consciência e abandonar. atitude nossa tem que ter sempre presente. Parte dessa Exatamente. eficiência tem o comportamento de cada um de nós. Com certeza o Eric deve ter mais propriedade sobre isso, mas você tendo um time treinado e um time onde ele tem uma preocupação, você consegue propagar essa preocupação com o meio ambiente, com o social e governança. O fator humano é essencial, né, gente? Não podemos esquecer. A gente avançou bastante aqui. Eu vou dar uma adaptadinha aqui no nosso roteiro. Tem algumas coisas que a gente até já abordou na resposta para o público. Então, agora, Eric, eu queria voltar para você. Aproveitar que você só respondeu no chat, né? Não respondeu nenhuma pergunta dos usuários. Eu queria que você contasse para a nossa audiência o que um hospital precisa priorizar quando ele inicia um caminho que é rumo à utilização de energia limpa ou também, ou junto, né, a um uso mais eficiente de energia, não só necessariamente limpa, né? Quais seriam os primeiros passos e algumas medidas de preferência simples que todo mundo possa tomar aqui que ajudariam nesse caminho? Então, isso é muito, muito interessante a pergunta. Basicamente, vamos fazer um exercício. Precisa ser muito sintético. Eu sintetizaria em uma palavra, que é informação. A gente vê muito isso na nossa atuação, que muitas vezes a operação é uma caixa preta, né? Então, a gente se vê os fluxos de entrada, né? Então, a energia da distribuidora, uma fatura de diesel, uma fatura de GLP e tal, outras compras diversas, e se tem os fluxos financeiros de saída, né? Paga-se aquilo e não se reflete muito. Então, assim, é muito importante ter informação e olhar para dentro da caixa preta, né? E começar a ir jogando luz em cada elemento que é importante. Então, assim, esse seria o primeiro elemento. Um segundo elemento, até trazendo uma das falas aí da nossa participação do pessoal, é o engajamento das pessoas, né? Engajamento tanto na problemática mais geral, a questão do clima, a questão da energia, né?
os impactos que esses setores têm e que isso se catalise tanto numa predisposição a mudar práticas, né? Porque como o Wanderlei muito bem disse, às vezes uma questão não é nem um impeditivo financeiro de investimento, mas é uma mudança de cultura, né? Às vezes, pô, a pessoa fala assim, sempre fiz assim, mas, bom, já não dá mais para fazer assim, né? As coisas vêm mudando. Então, tem essa dupla articulação entre saber quais informações colher, de fato, colher elas de maneira estruturada e validada, junto com uma boa equipe treinada em termos técnicos e engajada em termos da problemática mais geral, tanto numa articulação entre os objetivos da sociedade quanto os objetivos da própria instituição, isso, vamos dizer assim, é a receita perfeita, né? A coisa anda e anda muito bem. E aí, assim, é muito particular o que vai ser o melhor caminho para cada unidade. A gente lida com unidades que são muito diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer assim, um coringa a questão da iluminação. Então, de fato, a queda do LED, muitas vezes você não precisa nem trocar a sua estrutura de luminária, basta só trocar a lâmpada. Isso é muito simples, né? Então, de fato, é uma ação interessante para se olhar. Num segundo momento, e aí sim, já precisa de algum nível de estudo um pouco maior, de uma investigação de engenharia mesmo, olhar com muito carinho para os sistemas de climatização e refrigeração. Hoje, assim, já é uma tendência do consumo de energia no último tempo, não só no setor da saúde, mas um aumento muito grande desse uso final, né, que a gente chama climatização e refrigeração, e dentro das instalações de saúde isso tem um aspecto de conforto térmico, mas muitas vezes não só, né, de um controle muito mais fino dos parâmetros ambientais de um certo ambiente, por exemplo, uma sala de UTI, e que precisa estar ali em parâmetros muito bem colocados e estudados, né? Então, assim, olhar esses sistemas, a gente viu que tem oportunidades enormes. Por quê? Aí é uma série de questões, né? Muitas vezes, essa falta de informação, aí, por exemplo, já no setor de compras, ou uma falta de conversa entre as compras e a engenharia, e que isso culmine numa política de compras interessante, faz com que, vamos supor, se o único critério de compra daquela instituição for o menor preço, ele pode comprar um equipamento que, naquele primeiro momento, significa um investimento menor, mas no longo prazo vai ser mais caro, né? Então, isso a gente observa muito. Então, muitas vezes falta informação, falta treinamento, por exemplo, de ler uma etiqueta de equipamento, a etiqueta do PBE, que vai ter lá o A, B e tal, mas tem outros elementos lá, tem o consumo em quilowatt-hora por mês, enfim, tem outros elementos que podem e devem ser analisados. Então, assim, em suma, a gente tem que pensar que a gestão das instalações, ela não pode mais ser feita como era anteriormente. A gente precisa de informação, infelizmente, assim, às vezes o custo da informação é alto, mas a gente precisa de informação. E a informação vai ser feita com essa dupla articulação entre uma boa equipe técnica, engajada, entendendo por que ela colhe aquela informação, e na criação, de fato, dessas séries de comportamento daquela instituição. Então, assim, tem esses elementos muito mais fáceis, né? Por exemplo, trocou a lâmpada e tal, mas, eventualmente, a instituição vai começar a bater numa fronteira que ela vai se provocar, né? A gente também provoca, mas ela vai se provocar a capacitar melhor ali os técnicos, a própria gestão, mudar a filosofia de gestão muitas vezes, para conseguir atingir esses benefícios. E como o Wanderlei colocou, assim, eles são muito grandes, Pode ter alguma ação que você, de fato, vai gastar dinheiro. E aí se gasta, porque tem-se outro objetivo. Mas uma parte enorme das ações você consegue implementar e economizar recursos. E no momento aí de pandemia, restrição orçamentária, tudo isso que a gente está vendo, a economia de recursos ela é absolutamente fundamental, né? Então, não sei se eu respondi muito bem,
Mas é Acho um que pouco Não essa existe mais filosofia. sobra de recurso, né, Eric? Oi, Não perdão? existe mais sobra de Não, recursos. Tudo está escasso, né? tudo Exato. acabou. É que você falou, tem passos que são simples e passos que são mais avançados, né? Mas para você dar um Isso. passo avançado, você precisa primeiro trabalhar o simples, né? Aí vale para todo mundo, para quem está começando. Tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto Nascimento, que casa com uma pergunta que eu já tenho programada aqui, que é sobre formas de aquisição de energia, rede de distribuição local, mercado livre, geração própria. Eu queria que o Flávio explicasse um pouquinho sobre isso. Flávio, por favor. Claro, claro, Adriele. Obrigado, Paulo, pela pergunta. É importante que o consumidor de energia, a unidade consumidora, o hospital, no caso, ou a clínica, ela tenha que estar, ela está conectada na distribuidora e ela tem que atender as faixas de demanda. O mercado está passando por uma grande mudança hoje em dia, uma modernização do setor. Então, essa faixa de potência que antes grandes consumidores de energia poderiam mudar e migrar para o Mercado Livre, onde ele tem esse poder de escolha de quem vai querer comprar energia, ela vem baixando, e a tendência é que vai baixando constantemente. Até pequenos consumidores de energia possam comprar sua energia, uma liberalização de mercado. Atendendo essas faixas, a empresa está no cativo, como o Wanderley comentou, 60% do grupo está no mercado livre, 40% no mercado cativo, ou inverso, não sei se é o inverso, 40% no livre e 60% no cativo, porque os 60% no cativo, ou eles ainda não migraram, ou ainda não atingiu essas faixas de demanda. Esses outros mercados, essas outras fatias que você já atingiu a faixa de demanda, você precisa de uma empresa gestora, uma empresa que possa dar esse suporte, isso aqui, a CPFL consegue fazer esse suporte, porque a primeira análise é quanto de comprar de energia, como comprar essa energia, existe um mecanismo, existe um procedimento para isso. Tem que ter, você abre uma conta, você tem que se cadastrar a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia, para poder fazer essa compra de energia. E uma empresa para ajudar a quantificar esse consumo de energia. E aí os modelos de compra, você pode comprar energia chamadas de convencional, que a origem dessa energia são de fontes não renováveis, incluindo hidrelétricas. Pode comprar energia incentivada, que significa incentivada a 50%, que são energias de fontes renováveis e que dá benefício na tarifa do uso da rede de distribuição, chamado TUST. E tem a X100, que dá um benefício maior na tarifa, no custo do uso do fio. E é uma energia um pouco mais cara, mas ela dá benefícios. Então, você busca esse meio e vê o que é mais adequado para você. E, por último, tem os grandes PPAs, que PPA na sigla em inglês chama Power Purchase Agreement, que é a compra de longo prazo. Você pode comprar energia por quanto tempo quiser. A CPFL, ela tem essa característica, ela tem todo esse portfólio à disposição dos clientes, e você quiser... Nós temos clientes hoje que têm contrato até 2035 de energia. Então, é longo prazo de energia, são clientes que têm a estabilidade, que têm o domínio dessa energia. A gente tem uma questão interna no Brasil, a gente tem difícil de prever o futuro, mas tem muitas empresas, principalmente hospitais, que têm um consumo constante, eles sabem que eles estarão aqui nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, qual a dificuldade de fazer? E tem um ponto positivo, quando você estiga esses contrários. Você só vai estar reajustado por um IPCA, e não está à mercê dessas grandes oscilações que possam ocorrer, por falta de chuva ou por falta de condições meteorológicas que impactam diretamente no preço da energia. Então, isso aqui são formas que você tem de adquirir essa energia frente aos players do mercado. Perfeito, que aula, hein, gente? Caramba, muito legal, Flávio. Anderley, a gente falou aqui, né? O Eric respondeu anteriormente como fazer os primeiros passos, né? Rumo a um consumo mais sustentável de energia. E eu queria entender, depois que esses primeiros passos foram dados, quando a gente está no acompanhamento, né, da história, como é que funciona a articulação com a equipe de ESG? Tem um comitê, um grupo multidisciplinar, é um departamento? Como funciona? Veja só, essa é uma pergunta muito boa. Muitas vezes, e em algumas empresas, se utilizava o assunto assim, já que tem que ter uma área de sustentabilidade, vamos pôr ali numa salinha
num cantinho, uma turma de especialistas que a gente nem quer ouvir muito, porque elas são aquelas ativistas, né? Então, não é mais esse mundo, não é mais esse mundo. Como eu havia mencionado, muito do que a gente faz depende muito dessa consciência e dessa iniciativa. Isso não custa nada, você ter essa consciência, essa determinação. Sabe um dos motivos pelo qual o ISD está se transformando num assunto de todo dia, né? E me mandam mensagens de tudo que é lado, todo dia se fala de ISD. Alguns anos atrás, a gente dizia que tinha cientistas meio doidos, dizendo que a Terra ia aquecer, tal. Mas nós nunca vimos um volume de queimadas, incêndios e secas e alagamentos da forma como que a gente tem visto. Então, como a Adriele disse, né, Adriele, a Terra, a gente bate nela, mas tem uma coisa, ela bate de volta. E quem manda nesse mundo é o mundo, é o planeta mesmo. Então, ele dá, a Mãe Terra bota a gente de castigo. É isso que ela fez com a Covid, botou todo mundo de castigo, todo mundo para o quarto e vai pensar um pouco ai, mais. menino feio, vai lá. Opa, agora você vai levar o castigo. Então, existe uma conscientização muito grande. E tem um movimento no mundo que se chama de investimento ESG, né, ou ESG Investing, onde grandes fundos de investimento têm considerado assim: eu prefiro investir em empresas mais responsáveis e com visão de longo prazo. Então, são grandes investidores, grandes fundos de investimento, que estão indo para as empresas e dizendo: você precisa do meu investimento? Sim, então eu quero saber o que você faz com a sua responsabilidade dentro da sociedade e do planeta. Então, a visão sobre clima ela tem que ser entendida. Deixou de ser uma questão de cientistas, né? A pandemia ela vem também dentro dessa onda, né? Então há uma consciência muito maior. Então eu daria umas dicas aqui. O engajamento inicial tem que ser pela alta liderança. A empresa que tem o conselho, o assunto tem que estar no conselho. A empresa que tem uma diretoria executiva na alta liderança tem que estar essa matéria lá. A decisão do Grupo Notre Dame Intermédica de pôr um vice-presidente sênior para olhar esse assunto é porque a gente tem que ter certeza que a alta liderança está engajada. Nós temos 27.400 colaboradores. Olha que em 2014 éramos 7.800. É um crescimento muito, muito rápido. Sabe quando que a gente acha que as coisas com o ISD vão andar bem? Quando todos os nossos colaboradores entenderem. Quando você for num hospital nosso e conversar com a recepcionista, ela pode apontar uma placazinha dizendo: olha, aqui a gente usa energia limpa, aqui a gente trata bem os resíduos. A conscientização tem que ser do grupo todo. Todo mundo tem que ter orgulho disso. E tem que ser fácil de entender. Quando a gente fala com técnicos, é uma sopa de letrinha. Putz, é um monte de palavrinhas. Fala, porra, esse troço é muito enrolado. Mas ele não é. Ele deve ser visto com simplicidade. Mas tem que ter um engajamento e tem que estar na pauta da alta liderança sempre. E nós, aqui dentro do Grupo Notre Dame Intermédica, desenvolvemos uma governança onde a gente tem um comitê de sustentabilidade, onde a gente traz uma agenda, uma pauta, discute, aprova, e tem a oportunidade de trazer a comunicação de fora para dentro
e com essa conscientização você traz legitimidade nessas decisões. Então, fica aqui um pouco desse experiência que nós já temos aqui dentro do grupo. Vai indo bem. É trabalhoso, hein? Nada na vida a gente ganha sem suar a camisa, mas vale a pena. E é muito bacana, muito recompensador. E como disse o Flávio, isso aqui a gente não pode achar assim. A CPFL cuida de 200 hospitais, o meu não é muito grande. Vale para todo mundo, gente. Isso aqui, cada gesto nosso, as nossas 4 usinas vão atender a 60 centros clínicos nossos, equivalente a 2.800 residências. Se fosse uma centena de residências, tudo vale a pena. E dentro desse nosso mundo de eficiência e consumo responsável, todo movimento que elimina o desperdício ou busca de energias mais limpas, todas elas valem. Perfeito, perfeito. Eu respondi bem? Respondeu otimamente bem. Ainda fiquei engajada aqui com a sustentabilidade. Já estava. Interessante esse ponto, né, Derlei? Vou fazer um comentário aqui. Quando você tem uma empresa ou 2 empresas tomando qualquer ação neste caminho, normalmente são as primeiras ou atacadas ou questionadas. Por isso que é importante compartilhar, para que todas fazem isso e que todos possam tomar essa iniciativa, independentes frentes, se é questão social, de diversidade, ou se é questão de governança, quanto a compliance, ou questão de sustentabilidade, é que todas consigam ir nesse caminho, porque aí você não vai ter uma, você vai ter várias. Isso você vai movendo essa cadeia. E quando muitas empresas estão fazendo isso, e não são grandes ações, grandes investimentos, são pequenas mudanças do hábito do dia a dia e que vai nos levar a ter esse sucesso aqui. Parabéns. Inclusive, você falou dos pequenos hábitos, Flávio. A Ana Beatriz Monteiro mandou aqui no chat que eles conseguiram fazer várias ações com baixo custo e que trouxeram grandes resultados no caixa IPP socioambiental. O Hospital São Francisco tem recursos escassos, somos 100% SUS e conseguimos implantar ações como já citado, compostagem, recolhimento da água pluvial para a utilização da horta e lavagem de áreas externas e afins, troca de iluminação por LED. Então, é isso, assim, é factível fazer coisas com passos menores antes de dar passos mais largos, e toda mudança ela é relevante, ela gera resultado e a gente tem que fazer. Muito bem, então eu gostei bastante, gente. Parabéns, pessoal, Ana, a gente parabéns. tem algumas perguntas aqui. Parabéns, verdade. E a Ana já faz parte do PHS, inclusive, como eu estava aqui trocando uma figurinha com o Eric pelo chat, já deu para ver que ela já está engajada nisso, muito legal. Pessoal, a gente tem uma série de perguntas aqui, então eu queria fazer algumas perguntas que o público mandou. Deixa eu só achar elas aqui na minha lista de perguntas. A Marlene Dias, ela pergunta, referente ao projeto da CPFL de energia renovável, que o Flávio falou, esse projeto, ele atende a todas as cidades do estado, de São Paulo, né? Ou apenas as cidades onde a CPFL atua? Obrigada, Marlene, pela pergunta. Esse é o Programa de Eficiência Energética, um programa onde a CPFL é uma empresa regulada, regida pelas as regras da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse projeto ele pegou somente os projetos da nossa área de concessão, que permite com que a gente faça isso daí, esse investimento. São 100% hospitais públicos ou entidades filantrópicas. E sim, somente na nossa área de concessão, que é o interior de São Paulo, não 100%, mas boa parte, a grande maioria do interior de São Paulo, e o interior do Rio Grande do Sul. Perfeito, obrigada, Flávio. Tem mais uma questão da Odete Santos, que participou super com a gente hoje, adorei. Odete, obrigada, esteja sempre com a gente, participando, tão ativa assim. Pensando em um hospital novo a ser construído, a instalação de energia solar é recomendada para toda a unidade? Ou ela ainda deve pensar na porcentagem de 40% a 60%? Qual a recomendação?
Sou engenheira civil da Prefeitura de Guarulhos, atuo na Secretaria da Saúde, Departamento de Infra. Deixa eu Obrigada, Dé. responder. Derlei, se quiser complementar, esse 60-40 é que 60 está no Mercado Livre e 40 no cativo. Isso não significa que você não pode colocar, você pode colocar em paralelo plantas fotovoltaicas. Plantas fotovoltaicas, ela é aplicada em qualquer circunstância. Obviamente tem um custo para isso, e a tecnologia vem caindo muito isso daqui. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma redução de mais de 1000% no custo das placas fotovoltaicas e inversores, que representam na ordem de 70% a 75% do custo de uma instalação. Então, além das placas serem mais eficientes, você consegue estar reduzindo o custo. E qualquer entidade, qualquer empresa, casa, empresa, residência, comércio, indústria, pode fazer uma instalação de planta fotovoltaica. Tem que ter um espaço, e é importante que tenha uma empresa com capacidade de analítica e de estudo para verificar o fator de capacidade, que é a incidência do sol, um posicionamento melhor para poder ter melhor aproveitamento disso. Existem regiões com potencial maior, eu vou pegar aqui em São Paulo, região de Ribeirão Preto, que tem muito sol, e regiões como próximo da Serra do Mar, em São Paulo, onde tem região do ABC, que tem tendência de um tempo mais nublado por causa da característica de proximidade com a Serra do Mar. Mas ambos podem ter, e com o preço hoje que está mais acessível, bem mais acessível, a complexidade está muito menor, é muito fácil instalar o sistema fotovoltaico na residência, ou no comércio, ou na pequena indústria, ou na grande indústria. Eu queria só complementar, de fato é isso mesmo. Eu usei o nosso exemplo do 40 e 60, é o quanto que nós já nos movimentamos da saída do mercado cativo e convencional e fomos para o mercado livre, onde você faz uma compra a longo prazo e é extremamente vantajoso. Você, logicamente, precisa de uma assessoria, assim como para outras situações, é importante ter uma assessoria, mas nós, no Grupo Notre Dame Intermédica, estamos aumentando a nossa entrada no Mercado Livre. Então, a gente deve aumentar a quantidade de contratos negociados, né, com apoio de uma trading, tal, para que a gente compre a energia livre. Custa menos e traz uma série de oportunidades. Lógico, para os centros clínicos que utilizam... Olha que eu estou aqui entre dois super especialistas, eu tenho até medo de dizer alguma frase que eu não sou engenheiro e nem médico. Imagina eu, Derlei, aqui. Ainda bem que está você, nós dois aqui vamos enfrentar essa dupla de especialistas aqui, que eu estou admirado e gostando muito desse nosso bate-papo. Mas, para sistemas de baixa voltagem, olha eu entrando na área aí, você tem um modelo. A gente não vai hoje aqui dar toda a fórmula, mas despertar essa curiosidade. E para hospitais, que tem um consumo muito maior, é um outro tipo de energia, é um outro tipo de volume, e aí umas placas não vai resolver, né? Um hospital tem um consumo muito alto. Para cada localidade do hospital, você precisa de um tipo, de um volume de consumo. Nós temos mais de cerca de 150 salas de cirurgia, onde a pressão do ar, o tipo de procedimento que vai ser utilizado para que o ar ele possa ser a pressão negativa ou positiva, mas aqui eu acho que se tem os nossos ouvintes aqui de hospitais, eles entendem disso, né? Você demanda um volume de energia muito diferenciado. Então, o importante é, quando você vai para a energia fotovoltaica, que eu acho que é isso mesmo, Deus nos abençoou. O Flávio disse bem isso aí. Deus
é brasileiro. Ele só tem que dar um incentivo para que nós, brasileiros, melhoremos um pouco as nossas iniciativas, né? Para que a gente não deixe tudo para muito mais à frente. As oportunidades estão agora aqui na nossa mão. Mas não existe uma fórmula de porcentagem. Acho que você tem oportunidades que pode estudar, que vão maximizar e tirar o máximo de vantagem dessa produção e utilização de uma energia mais limpa e barata. E nós estamos entrando nesse ano, que lamentavelmente com pouquíssimo anúncio e divulgação, numa das maiores crises hídricas que o país já viveu. Então, tudo que a gente faz de consumo de água e consumo de energia, ela faz uma diferença enorme no que a gente vive no nosso dia a dia. Então, fica um pouco dessas informações aqui ainda. Dessas Uma reflexões, curiosidade né? aqui, falando dessa linha de o Brasil é abençoado, a gente tem uma característica climática que, principalmente no Nordeste, onde tem muitas plantas eólicas e solares com energia fotovoltaica, tem uma característica onde os maiores ventos, algumas regiões, venta mais à noite, onde não tem sol. E tem sol de dia, então você tem complementaridade. E no período que você tem menos vento e menos sol, que seria o período, vamos chamar de inverno, no Nordeste, que é um pouco mais tímido o inverno de lá, é onde chove mais. No Quando período faz que 26 graus, né? Exato. Então, no período que venta menos e chove e tem menos sol, é onde chove mais. Então, é altamente complementar. Essa é a característica do clima brasileiro. Por isso que o Brasil é abençoado e hoje nós Deus é temos brasileiro que... mesmo. Exato. Mais de 80%, 85% da nossa energia tem origem renovável. Verdade. Perfeito. Flávio, pessoal, a gente tem um grande desafio aqui. A gente tem acho que uns 2 minutos e meio, talvez, para ser pontual aqui, encerrar o webinar no horário combinado. Então, eu queria que vocês, rapidamente, cada um de vocês, dessem considerações finais sobre o nosso papo aqui de hoje. Ele, infelizmente, vai estar gravado no YouTube de Saúde Business, como eu já informei no começo. Então, começando por você, Eric, por favor, considerações finais. Pessoal, eu tenho só a agradecer e falando assim bem brevemente sobre alguns apontamentos aí dos colegas. Gostei da brincadeira, né, que Deus é brasileiro, mas eu queria trazer uma análise que hoje talvez já tenha se perdido no tempo. A gente teve, pelo menos na última metade do século passado, uma capacidade de engenharia de um nível muito alto no Brasil. Então, hoje a gente pode aproveitar, de fato, essa complementariedade entre os ventos do Nordeste, aqui o consumo no Sudeste e tudo mais, porque o sistema é interligado, né? Isso é uma visão de planejamento, né? Isso não... Pode ser que Deus tenha plantado essa ideia na cabeça de alguém, né? Enfim. Mas, então, uma capacidade de engenharia muito interessante que a gente teve aqui no Brasil. Então, esse é um ponto. Um outro ponto da energia fotovoltaica, que ela é interessantíssima, é uma complementariedade também, agora com o consumo, que a gente vinha comentando que a questão da carga de condicionamento ambiental vem crescendo muito, e ela gera um pico, né? Ali mais ou menos entre 11 horas e 15 horas da tarde. E é uma felicidade, né? Porque quando que os seus painéis vão estar gerando mais? Justamente nesse momento. Então, você tem um abatimento de carga em loco. Isso tem alguns outros elementos que talvez não sejam tão importantes agora, mas para o setor como um todo, de alívio das redes. Isso é muito interessante também. E, em termos finais, eu acho que assim, a colaboração aqui foi feito um bate-bola muito interessante. Acho que o time entrosou muito bem, né? Foi muito bacana. Eu acho que existe uma agenda aí de avanço enorme e o PHS está 100% à disposição para colaborar com vocês, colaborar tanto em nível mais corporativo quanto
vamos brincar, né? Não vai ser chão de fábrica porque é o hospital, né? Mas vamos ali no chão da clínica, no chão da UTI, com os técnicos para dar todo o suporte para as nossas ferramentas e para que a gente, de fato, não apenas reporte dados, mas tome decisões, tome ações e consiga promover aí o nosso mote, né, os hospitais saudáveis, que é prover o serviço de saúde no mais alto nível possível, com o menor impacto possível. Então é isso, muito obrigado a todos e foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Eric. Vai, Anderlei, o não engenheiro, dando as declarações finais aqui, a pedido da Verdade, não gente. engenheira. Eu ia entrar no assunto de kW, megawatt, gigawatt, mas achei que deixa para um outro papo que tiver só o Flávio, eu e o Eric. Mas, gente, olha, obrigado aqui pela oportunidade. Adriele, que nos ajudou imensamente com essa condução, ao Flávio, um super especialista, ao Eric, essa iniciativa extraordinária. Deus é brasileiro, não sei, acho que ele é, mas o brasileiro não ajuda muito Deus. Então, a gente precisa ganhar, nós, como brasileiros, uma consciência maior. A consciência não ocupa espaço, a consciência não custa nada a mais, e a tomada de atitude e iniciativa é algo que traz uma recompensa muito grande. Muitas vezes é financeira, a outra é a recompensa de você ter a certeza que o seu projeto empresarial, a sua empresa, o seu grupo, ou seu único hospital, ele é responsável e traz a contribuição junto com todos os outros. Coloca uma plaquinha assim, divulga, mas não é por marketing, não pode ser por aquela coisa do washing lá, que você só faz uma casquinha. Faz antes e conta depois. Aí você faz uma coisa realmente verdadeira. Mas conta, porque isso inspira os outros, isso mostra aos outros que você não está sozinho nessa. E aí a gente cai custo, a gente faz uma redução, e a gente entende que desperdício não serve nunca, em lugar nenhum, e não é demonstração de riqueza, e sim de algum nível de ignorância, né? Então, consciência é de graça. E eu estou à disposição, hein, gente? Caso queiram manter algum tipo de contato, me ponho à disposição. Adriele. Muito obrigada, Anderlei. Muitíssimo Obrigado, viu? obrigada. Flávio, sua vez para considerações finais. Legal, prestígio aqui de poder ser o último aqui, mas quero agradecer também aos colegas. Adelei, muito obrigado. Eric, parabéns aqui. Adriele, parabéns pela condução, parabéns ao Grupo Saúde Business por essa discussão, parabéns ao pessoal que estava assistindo aqui, que contribuiu bastante, muito obrigado, deixou a conversa ainda mais rica, colocou a gente, às vezes, na saia justa aqui, mas eu acho que deu para ter uma conversa bacana e bem legal. A gente coloca à disposição, quero agradecer ao Grupo CPFL, e eu, pessoalmente, quero agradecer a todos aqui que participaram, ficaram aqui conosco 1h30, um pouquinho mais que isso, discutiram sobre temas de fato relevantes. É a construção de um futuro melhor, um presente melhor, daqui um pouco tempo melhor e com certeza um futuro melhor, em todos os pontos. Obviamente que isso aqui, o impacto, ele gera riqueza para o país, riqueza para a sociedade, riqueza pelos nossos filhos, entendeu? Então, isso está muito, muito legal mesmo. Agradeço demais. Vou colocar meus contatos, vou colocar no chat aqui meu link para o LinkedIn e também vou colocar também o link da nossa participação na Nações Unidas. Sei que eu coloquei, mas tem algumas pessoas que entraram depois. Caso queira que entrar, fique à vontade, tá bom? Parabéns. Obrigado, Adriele. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Queria agradecer a cada um de vocês pelo conhecimento que vocês compartilharam hoje. Foi muito rico mesmo. Foi uma ótima jogada de bola, um acadêmico, alguém de mercado, alguém que fornece
ficou muito completo, e todos vocês participando aqui no chat foi incrível. Obrigada, pessoal. Deu até para ver que o filho do Anderley está aqui, já mandando um abraço Meu para filho, ele, um parabéns. ele está Ela mora nos Estados em Unidos? Vancouver, Vancouver, no olha Canadá. só. Temos Vancouver. audiência internacional aqui. Internacional, meu filho. Muito legal. E eu queria agradecer também Beijo a pra toda a ele. equipe que trabalha na... Um beijo, então, para o... Como é que é o nome dele? Ele chama Daniel Para o Buzelli. Daniel. Um beijo para o Daniel. E para todo mundo que participou. E eu queria também deixar aqui meu agradecimento para toda a equipe de pré-produção, porque para isso acontecer tem muita gente competente envolvida. Pessoal, foi um prazer, que bom que esse material vai ficar gravado. Tem mais um recadinho a respeito disso, inclusive. Quem está assistindo, vai aparecer um QR Code. Por favor, respondam a pesquisa para a gente saber se está conseguindo atender vocês, se o conteúdo foi bacana, o que mais vocês querem saber, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Saúde Business. Obrigada a todos vocês. Até mais sustentáveis no futuro. No presente também. Vai. Abração, gente. Beijo, meu filho. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.